Amados e amadas de Cristo, será que ainda existem profetas? Este tem sido um grande debate na arena teológica, na arena cristã, sobretudo, em que alguns afirmam simplesmente que o ministério profético terminou com João Batista. Os outros simplesmente afirmam que não, ainda existe sim ministério profético. Se nós formos na Bíblia Sagrada, no livro de Efésios, capítulo 4, no seu versículo 11, a palavra de Deus nos afirma que Deus deu 5 ministérios, a saber, ministério apostólico, ministério profético, ministério evangelístico, ministério pastoral e ministério de mestre. Então, se o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo escolhido para pregar aos gentios, que foi uma época em que Jesus já havia subido ou ascendido aos céus, então percebo claramente que ainda existem sim os profetas. No entanto, existe muita confusão que acontece nas igrejas nos dias atuais. Quis dizer, o que acontece é que existem alguns dons espirituais e existem dons ministeriais. Os 5 na qual fiz menção, que é o ministério apostólico, ministério profético, ministério evangelístico, o ministério pastoral e o ministério de mestre. São ministério. No entanto, existem dons, os 9 dons, que acredito que muitos dos irmãos ali, irmãos e irmãs, sabem. Dons de cura, dons de discernimento do espírito, dom da palavra do conhecimento, dom da palavra de sabedoria, por aí vai. No entanto, existem alguns que têm dom de profecia, mas não possuem o ministério profético. Então, alguns destes têm criado muita confusão nas igrejas nos dias atuais. Por quê? Uma coisa é ter ministério profético. Quem tem ministério profético, por exemplo, o profetizar para ele é algo que Deus já lhe concedeu e ele navega muito facilmente na arena espiritual por causa do ministério que Deus lhe deu. No entanto, o dom de profecia possui algumas limitações. Por exemplo, quem tem dom de profecia pode eventualmente ter dificuldade de chegar, por exemplo, até o passado de alguém. É normal ter a capacidade, ou seja, ser dado habilidade para poder afirmar ou profetizar sobre o presente e eventualmente sobre o futuro, mas tendo dificuldades para navegar ou aprofundar desde o passado, ou seja, desde a raiz do problema, por exemplo, de alguém. Suponhamos que ele está a profetizar para alguém. Então, isso faz com que muitos criem confusão nos dias atuais, infelizmente. O que acontece é que nos dons espirituais, sobretudo no dom de profecia, é um dos dons que eu diria muito bonitos. É um dom que realmente incomoda as trevas. Imagine, alguém estar a planear para destruir a vida de outro alguém. E Deus informa o homem que há este plano para a destruição da vida de alguém. Então é uma graça tremenda. Este é o dom de profecia. E igualmente o ministério, os que têm ministério profético, profetizam de forma muito fácil, com uma habilidade tremenda. E existem sim profetas nos dias atuais. No entanto, este ministério tem sido tremendamente ou muito manchado nos dias atuais, por conta de até também a influência das pessoas também. Existem pessoas que simplesmente procuram forçar ou esforçar o homem ou mulher de Deus a dizer alguma coisa, e este, por causa do calor da emoção, às vezes vê-se obrigado a mentir, a dizer o que Deus não disse. E há eu diria também que acaba sendo algo que irrita-me particularmente. Alguns têm sido comum, às vezes, perguntar: posso profetizar? As pessoas: sim, posso profetizar, sim. Mas eu particularmente,
não gosto daquela maneira de proceder. Por quê? Porque o que acontece é que se Deus tem uma mensagem para mim, como o seu filho, ou para si, ele não precisa de autorização de ninguém para poder profetizar algo sobre a sua vida, ou para poder te repreender sobre algo. Porque Deus é o nosso Senhor, ele não precisa de autorização para poder nos alertar, exortar, por aí vai. Certa vez passei por uma experiência que eu diria não foi agradável, mas foi uma experiência que tem contribuído também para meu fortalecimento ou amadurecimento neste campo espiritual. Certa vez um amigo meu convidou-me para uma vigília. Eu disse, uau, será uma bênção. Para quem não sabe, vigília é um culto que pode ser realizado na igreja ou em casa de alguém, que abre as portas da sua casa para que venham irmãos e irmãs e venham buscar a face de Deus, ou seja, venham cultuar na sua casa. Que muitas vezes, sobretudo nas igrejas, ou mesmo sendo nas casas, tem sido no período noturno, onde se amanhece a adorar a Deus. É algo tremendo, algo muito abençoado. No entanto, a experiência que passei não foi muito agradável. Por quê? Porque este amigo convidou-me para esta vigília em casa de uma amada, de uma irmã em Cristo. No entanto, o que acontece é que, chegado lá, eu pensei que o único preletor ou pregador de dia seria este amigo. No entanto, tinha um outro jovem que disseram que era um homem de Deus, que também vinha para pregar. E durante a pregação percebi que ele era o ministro principal, ok? Até aí não havia problemas. No entanto, quando começamos a louvar, a adorar ao Senhor, a orar, quando o clima começou a aquecer cada vez mais, sentimos a glória, a presença de Deus naquele lugar. Até aquele momento estava sendo uma bênção. No entanto, nós devíamos ser, acredito eu que nós éramos em torno de 10 pessoas, ou um pouco mais. O que acontece é que o jovem, o homem de Deus no caso, que esteve a pregar, ele pregou e começou a profetizar para cada uma das pessoas que lá se encontrava. Aquilo particularmente não me agradou. Eu até dizia dentro de mim, espero que não me profetize, porque eu não gosto quando é assim. Então, ele profetizou para todo mundo e chegou até mim, lançou várias profecias. No entanto, eu ia analisando. Por quê? Porque eu sempre faço, né? Tenho tido o cuidado de fazer uma análise. Acredito nos profetas, que ainda existem profetas. Acredito que ainda existe um ministério profético. Não sou aqueles que são contra. Acredito que existe sim, mas no entanto, sei dos cuidados que devo ter, sobretudo nos dias atuais. Vivemos uma época em que o mundo espiritual anda muito agressivo. E o diabo ele tem feito das suas, até dentro da igreja. Então o que acontece? Ele ia profetizando, mas várias das profecias que ele lançou acerca de mim, no entanto, eu notei que algumas coisas não encaixavam, porque uma vez que nós vivemos numa época da graça, então Deus fala conosco particularmente, em sonhos, em visões, em revelações. Então há revelações que Deus particularmente já havia me dado, e ele quando ia profetizar vi que era um pouco ao contrário do que ele dizia. Mas eu disse, olha, dentro de mim não posso julgá-lo, mas aquilo em algum momento constrangiu-me, porque uma profecia não muito bem dada ou lançada, o que acontece é que pode em algum momento até alterar o destino de alguém. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, tenha muito cuidado. O que acontece é que ele ia profetizando, depois do culto eu saí não muito feliz. Não porque eu esperava ouvir profecias que me agradassem, não. Mas porque o que ele profetizou, muitas das coisas que disse, é o contrário do que até o Senhor vinha me falando particularmente. Então, o que acontece? Vou para casa
aquilo constrangimos durante alguns dias. E eu quero acreditar que passados mais ou menos uma semana, eu acordo ouvindo a voz de Deus dizendo, Mateus 24:11. Mateus 24:11. Eu disse, olha, deixa eu ver o que diz Mateus 24:11. Abro a Bíblia. Quando chego até Mateus 24:11, encontro e surgirão falsos profetas. Um versículo muito curto. E surgirão falsos profetas. Prontos. Ali o meu coração ficou mais aliviado. Porque era o Senhor. Ele viu o meu coração constrangido. Ele resolveu falar comigo através da sua palavra. Então, para dizer que realmente Deus ainda fala nos dias atuais. Eu acredito que Deus fala contigo, irmão e irmã. E muitas vezes pode ser que estejas distraída ou estejas distraído, mas o Senhor tem falado nos dias atuais. Eu dei glórias a Deus e simplesmente não quis julgar o irmão, mas simplesmente a palavra e a revelação de Deus deu a entender mais ou menos o que está a acontecer atualmente. Por isso que muito cuidado nos dias atuais, nessas profecias. Muita gente que tem profetizado por aí. Há pessoas que realmente têm dons, ou há pessoas que realmente têm o ministério profético. No entanto, existem muitos também que estão sendo usados como adivinhos. O diabo ele está a usar muita gente como adivinhos. Daí que muita gente tem questionado de forma triste, olha, as profecias não se cumprem porque alguém me profetizou isto. Às vezes são até profecias verdadeiras, mas a pessoa não tenha se posicionado para o cumprimento da profecia. Mas às vezes também tem sido o caso de se tornarem profecias falsas. Porque a Bíblia já diz isso. Então, vivemos numa época onde o engano está até dentro das igrejas. Mas graças a Deus que nós vivemos numa época da graça, em que se tu te dás tempo para falar com Deus e pedires uma orientação ao auxílio de Deus, prontamente o Senhor irá te responder e atender às suas petições. Louvado seja Deus, porque nós pertencemos, eu e você, pertencemos ao ministério do Espírito. Louvado seja o Senhor. Onde nós somos movidos pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Conforme encontramos no livro de Romanos, capítulo 8. Somos abençoados por estarmos nesta época, numa época de luz, em que o mal ou o engano, ele não prevalece durante muito tempo. Em pouco tempo, se nós somos pessoas que procuram estudar a palavra, pessoas que procuram fazer análise mais aprofundada, facilmente podemos compreender o que é de Deus, o que não é de Deus. Mas o que faz com que o engano prevaleça é o fato de as pessoas quererem coisas rápidas. Foi profetizado e pronto. É verdadeira aquela profecia, mas não se dá o tempo de analisar a profecia, estudar a profecia, e ir na palavra e fazer uma comparação entre o que está escrito na palavra e aquilo que o homem ou mulher de Deus, ou que se diz ser homem ou mulher de Deus, vem dizendo ou diz para ti. E outra coisa também que constatei, irmãos, é o seguinte. Quando eu fui para a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 3, a palavra de Deus também me deu uma orientação muito clara, que eu vi que não se enquadrava aquilo que aquele homem de Deus, ou aquele homem teria dito. Porque ali, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz claramente o seguinte, que o que profetiza para exortar, para consolar, para edificar. Então, percebi que em alguns casos não exortava, nem edificava, nem consolava. Logo vi que também não havia consonância com a palavra de Deus. Mas que o Senhor te abra a visão e que o engano ao chegar perto de ti, tu possas conseguir perceber com mais facilidade em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus.